Olá, boa noite. Boa noite. Esperar que os nossos queridos amigos possam se aproxegar com a gente nessa sexta-feira, dia 6 de agosto, para mais uma live do Cafezinho Jurídico. Oi, Rebeca. Oi, Dani. Olá, tudo bem? Vamos chegando, sintam-se acolhidos, venham comigo nessa noite de cafezinho jurídico. Hoje vamos falar de um tema, cafezinho jurídico. Logo, logo, pessoal, promessa minha, hein? Vai ter sorteio dessa xícara maravilhosa aqui, cafezinho jurídico para vocês aí. E hoje esse tema, né, tão fascinante do direito processual penal, do direito penal, que é o Tribunal do Júri. E nós vamos receber aqui o Dr. Valdiner Alves da Silva e como as minhas companheiras de bancada hoje tiveram outros compromissos que não puderam adiar, e é compreensível, né, nessa correria da nossa vida, eu vou receber aqui o Dr. Valdiner e pedir um reforço, né, um grande reforço, Dr. Paulo Roberto da Silva, querido diretor da OAB de Sumaré, que vai me acompanhar aqui nessa live, né? Que muito me honra receber o Dr. Valdiner e agora também o Dr. Paulo. Eu já vou convidar, então, esses dois. Hoje eu vou ser acompanhada do pessoal hoje. Hoje eu tô escoltadíssima aqui, meninas. Desculpa, mas eu tô protegida aqui. Já mandei o convite para o Dr. Valdiner, para o Dr. Paulo. Boa noite, Dr. Paulo, Dr. Valdiner. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, meu amigo Valdiner. Quanto tempo, hein? Boa noite, doutora Cíntia. Boa noite, doutor Paulo. Estão ouvindo? Perfeitamente. Perfeito. Um grande prazer falar contigo, com todos vocês. É uma grande honra para mim, uma satisfação. Com todo respeito, eu já falei praticamente com o Brasil inteiro e só faltava vocês. Olha que honra para nós. É uma honra para nós aqui receber o senhor Dr. Valdiner, que além de um brilhante advogado, já vou apresentá-lo, né? Mas é um amigo que carrega aí de longa data, já já a gente conta um pouquinho de história, né, Dr. Paulo? E que realmente Certamente. era uma pessoa que eu queria muito convidar para o nosso cafezinho, e realmente eu me sinto hoje honrada e muito feliz de recebê-lo aqui. Doutor A Valdiner, honra é minha, doutora. eu estou muito A feliz. satisfação é minha, muito, muito. E uma Olha, pena que as colegas não puderam vir, mas a substituição não poderia ser melhor com o doutor Paulo, né, doutor Paulo? Que grande honra para mim também, uma alegria. Quantos anos junto conosco, isso é muito importante, muito importante. doutor Ver- Valdiner, ontem eu iniciei ganhando um presente de Deus, foi a segunda dose da vacina. E é uma honra, é um presente do Dia dos Pais também, poder trocar, melhor, ouvi-lo, né? Porque, e já pedindo já desculpas, porque quando eu iniciei, é força do hábito, do respeito. Se sair o senhor, o doutor, não me leve a mal, tá? Porque eu estou sentindo isso atualmente, tá? Porque muitos advogados, doutor, o senhor, então, se sair esse tratamento, não se sinta ofendida, compreendam, tá? Porque realmente vai sair várias vezes, porque é o Mas respeito, é a admiração. pode ficar tranquilo que eu vou chamá-los de senhores. Aqui no cafezinho estamos em casa, viu, doutores? Mas Ah, é inevitável esse tá respeito, né? bom. Mas aqui nós somos todos jovens, a minha amiga Tamires, que não deixa mentir. Alguns são jovens há mais tempo, outros há menos, né, doutores? Mas nós estamos todos jovens aqui, todos em casa. Pessoal,
bem-vindos todos que estão chegando. Às vezes eu não vou conseguir acompanhar todo mundo chegando, mas olha, sintam-se em casa, sintam-se com o nosso sempre acolhedor cafezinho. E eu fico muito feliz de apresentar aqui rapidamente. Se eu fosse ler realmente o currículo do Dr. Waldiner, a gente tem uma live de currículo, né? Mas eu vou tentar resumir aqui um pouquinho esse brilhantismo para dizer que ele é um advogado, um criminalista, professor de direito penal, de direito processual penal, especialista no Tribunal do Júri. Ele é palestrante, ele é membro do Departamento de Cultura da UAB de São Paulo e um advogado brilhante que já conta com mais de 700 sessões de Tribunal do Júri realizadas, quase 200 palestras no país todo. E hoje nos honra com a sua presença no nosso cafezinho jurídico para falar de um tema importante, que é a sua vida no Tribunal do Júri. Ele vai nos trazer aqui muita informação. E eu lembro que isso, inclusive, né, doutor Waldiner, eu quero que depois o senhor fale sobre isso, é título do seu e-book, né? Do seu livro aí, que já está disponível, sim, né? E com certeza conta com uma história de vida e uma história profissional incrível. Então, eu quero que o senhor fique à vontade, o cafezinho é seu, para falar com a gente aí sobre o Tribunal do Júri. E conforme for aparecendo aqui algumas perguntas, eu inclusive tenho duas, depois eu quero fazer, mas eu quero que o senhor introduza aí a sua palestra, a sua fala, o nosso bate-papo, como quiser, fique à vontade. Doutora Cíntia, se for para mim ficar à vontade, eu vou começar a tomar o café. De pijama, eu vou tirar essa roupa. Vamos de cafezinho. Fique à vontade. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. A minha esposa disse o seguinte, olha, a hora que você for tomar o cafezinho, não vai falar para ela, para o pessoal, que dentro da xícara não tem nada. É só um charme. É só charme. Ó, a balancinha aqui e tal, é só charme. Não tem nada. Ela disse para mim não falar isso de jeito nenhum. Agora, como ela está aqui do outro lado da parede, ela vai brigar comigo. A gente nem ouviu. Porque eu já falei. Como é que pode? Doutor Paulo. Vou registrar que chegou aqui agora o doutor José Luiz Blander, está aqui conosco. Que alegria, doutor, tê-lo aqui conosco também. Doutor... Então, Cíntia, para mim começar a falar sobre a nossa pessoa, falar sobre a nossa trajetória, eu jamais posso deixar de falar num grandíssimo amigo e irmão meu, que é o Dr. Blander. Dr. Blander, eu não vou dizer para você que ele é pai nosso, ou nosso pai, porque senão eu vou chamar ele de velho. Tá certo? Vamos chamar de irmão mais velho, vai. É um irmão do coração, é um irmão... Posso te dizer... olha só o que o Blander fez comigo. Eu não sabia que eu tinha esta capacidade, ou esta virtude, ou este defeito. Mas foi o Dr. Blander que localizou isto e chegou aos nossos ouvidos. O Blander disse uma ocasião, não adianta o promotor brigar com o Waldiner. Porque se brigar com o Waldiner, se gritar com o Waldiner, cortar a fala do Waldiner, e por 5, 10 minutos, não adianta nada, porque ele volta no mesmo ponto e continua no mesmo pique. E aí só traz prejuízo na acusação. Quem falou isto, quem descobriu isso foi o Blander. Olha que honra para mim falar desta pessoa que é o Blander, sem falar que é o excepcional advogado do Tribunal do Júri. Aprendi muitas coisas com ele. Só tem um detalhe. Esses dias atrás, eu tive a felicidade de falar com o Blander por telefone. Sabe o que ele falou para mim? Waldiner, você é meio maluco no Tribunal do Júri. Eu tinha que segurar você. Eu não podia olhar muito para você, senão eu dava risada. Vê se pode um negócio desse. Doutor Waldiner, entrou meu filho aqui.
Viu, doutor Sabe quem falou Valdiner? mais? Você lembra daquela ocasião, negócio de um cotonete? Falei, que cotonete? É um cotonetão que foi feito para uma promotora, na ocasião que chegou a Sumaré, com muita fama. Então, o advogado lá de defesa, não sei quem é, fez um cotonete desse tamanho, que se ela gritasse no ouvido do réu, era para ela usar o cotonete e não gritar. Meu Deus! Olha só as histórias. Histórias do Tribunal do Júri nessa noite, meus queridos. Maravilhosas. E aqui tem bastante, hein, doutor Valdiner? Do Blunder e de todos vocês, de todos os nossos colegas. Eu tenho um grande carinho por todos vocês, com absoluta certeza. Doutor Valdineri, é incrível que o doutor Blunder é uma referência e hoje, né, a filha dele, a doutora Mariana Blunder, também se mostra no mesmo caminho, uma advogada aguerrida, maravilhosa. Não, pode parar. Eu conheço ela pequenininha. Não. A gente continua pequenininha, mas crescemos. Meu Deus Mas do céu. viu? Tá vendo, Paulo? Doutor, Paulo, só dou fora. viu? Precisa vê-la atuando, viu, doutor Valdiner? A atuação dela. Não quero ver porque é concorrente. Mas aquilo que o doutor Blunder deixou na manga, passou para ela. Por isso que a gente não aprendeu os traquejos do dia a dia. Ele guardou muito. Olha que maravilha. Um grande beijo no coração dela. Que maravilha saber disso, ouvir. É uma gratidão muito grande para nós, Cíntia, ver vocês, que não posso dizer que eu e o Blunder são um pouquinho mais velhos, né? Mas ver vocês, como o Paulo disse agora há pouco, quando eu comecei lá atrás, Paulo, tem dó. Mas, doutor, olha só. eu tô trintando. O Blunder já está chegando fazendo bodas de ouro. Então, vê a diferença. Aprendi muito. Tem uma pessoa que está na live, doutor Valdiner, meu filho, que nós encontramos no shopping, lá no Parque Dom Pedro, e hoje eu falei assim, vou fazer uma live com o doutor Valdiner. Mas quem que é? Aquele que eu pedi para chorar no corredor do shopping, e do nada... Não vai começar. Guarda pro final. Calma, guarda pro final. Guarda que a gente vai. Guarda pro final. É que ele já chegou. Olha aí que vocês fazem comigo. Guarda pro fim, gente. Guarda, Cíntia, guarda pro fim. Começa agora, vai até o fim. Incrível de chorar. Já pensou? Mas vamos lá, querido. É a primeira live que eu choro, hein? Tá vendo? Já pensou? Especialíssima aqui, técnicas do júri. A gente aprendeu muito com o Dr. Valdiner. E isso são táticas de júris, isso prende o jurado para a defesa. Não é só o teatro, é conhecimento, é estudar o processo. E essa introdução que a gente está fazendo aqui, por mais que seja, entre aspas, engraçado, no tribunal de júri tem um efeito muito, mas muito importante. Por quê? É trazer a atenção dos jurados, que são todos leigos, para aquilo que mais importa, que é um julgamento justo para aquele acusado, independentemente do crime que ele está respondendo. Verdade. O grande problema hoje do júri, né, doutor Valdiner, é a distração. Os jurados, eles são seres humanos, têm outras preocupações, inclusive se aquela falta vai ser abatida, como o empregador está vendo aquilo. E o doutor Valdiner, com essa perspicácia muito grande, sempre fez isso, mostrou para os jurados a importância deles ali, porque ali estaria um cidadão em responsabilidade. Doutor Valdiner, o senhor tem mais de 700 júris nas costas. Fique à vontade. Eu gostaria, mas no final o senhor vai pensando aí, uma pergunta que eu já vou deixá-lo. Qual foi o júri mais emblemático e qual o promotor mais
que mais lhe deu trabalho ao longo dessa brilhante trajetória de júri? A palavra é tua, meu amigo. Responde já? Por favor, ouvi-lo. Pode responder. Você quer que responda já? O senhor que fica. Ainda não tive. Já tive muitos. Meu Deus do céu, N's. Teve promotores que ficaram 30 anos sem conversar comigo. Quando nós encontramos em um outro plenário, em uma outra comarca, meu Deus do céu, falou, com esse advogado, viu meu nome lá na lousa, falou, com esse advogado eu não faço júri. Ué, não faz júri comigo por quê? Ué, falou para o juiz, saiu do plenário e foi embora. Com esse advogado eu não faço júri. Você entendeu? Imagina. Foi uma ocasião em que o defensor bebeu álcool no plenário. Ficou 1 litro de álcool. O juiz que mandou pôr o álcool. Olha só que história, Cíntia. Manda. O Paulo também arranca coisa que não era para fazer, né? Presente eu não recuso, doutor. Oi? Presente eu não recuso. Me deram esse presente. O juiz, o que ele fez, Cíntia? Ele pegou, ele arrumou, mandou para a prefeitura, aí em Sumaré, um ofício determinando que todos os júris do Dr. Waldner tivessem um enfermeiro ou uma enfermeira para aplicar uma injeção no Dr. Waldner se ele desmaiasse. 5 anos. 5 anos. Só que depois do júri que houve o desmaio, em vez de desmaiar, aliás, a sacanagem é que a ampola, seringa, sei lá como é que chama aquele negócio, a agulha era desse tamanho. Ou seja, parece que era mais que esse negócio de boi lá que aplica em boi. Misericórdia. Diz que ia aplicar em mim. Bom, respondendo a sua pergunta, o que aconteceu? O juiz, em razão desta situação, mandou que eu colocasse 1 litro de álcool em cima da minha mesa e um chumaço de algodão. E aí, para que eu cheirasse e não desmaiasse. Mas o enfermeiro estava lá, sentadinho. E o que aconteceu? Eu tinha uma pilha de livros ao lado e essa pilha de livros escondeu um copo de água. Eu tinha 2 copos. Como eu não posso beber álcool no plenário, o que eu fiz? Eu peguei 1 litro de álcool e pus como estava aquele outro. Como eu fui tapar o litro de álcool, eu tive que colocar, mas eu mirei bem para não pegar o álcool. Você já pensou se eu pego o álcool ali, eu ia me danar. Ruim, né? Mas aí o que aconteceu? Eu tampei o litro de álcool, coloquei ele no local, assim, em cima da mesa, peguei o copo de água, igual o que o jurado viu que eu tinha enchido ali, né? Aquela quantidade, e saí bebendo. Mas meu Deus do céu, não passou 2 segundos, minha filha. Eu já estava meio grog. E aí eu pegava e oferecia para os jurados um pouquinho deles. Quis. Não quis. Aí o promotor gritou, para Vossa Excelência, se quiser, vai comprar. Nossa Senhora! Sabe o que eu fiz? Sabe o que ele fez? Não vou xingar ele. Não, sabe o que ele fez? Levantou lá da mesa dele, foi lá na minha mesa, abriu o litro de álcool e cheirou. E falou para o juiz assim, Excelência, é álcool mesmo que ele está tomando. Manda prender ele. Aí o juiz virou para ele assim, eu sei que é álcool, porque fui eu que mandei pôr o litro de álcool na mesa dele. E aí?
Gente, vocês pensam que o Tribunal do Júri é só processo penal puro? Tem algo puro também. Não, são coisas. O Paulo não podia ter perguntado umas coisas dessas, você entendeu? Tem história. Tem histórias, tem histórias. Doutor, Aí, o que me acontece? Depois de 30 anos, eu encontro com esse promotor. Esse promotor fala, não posso mais júri com ele. E contou a história lá, pelo amor de Deus, para. Eu falei, doutor, o senhor é louco, contar, lembrar dessas coisas, vai. Não pode. Mas, doutor Waldiner, conta pra gente aqui, tem alguns alunos meus aqui, aliás, boa noite. Doutor Pedro, nosso conselheiro da OAB São Paulo, está aqui conosco. Doutor Kleber, doutora Mônica, boa noite a todos. Conta um pouquinho da nossa grande abraço trajetória, o começo, no teu livro. Eu vi ali no prefácio que tem essa coisa do impacto do seu primeiro tribunal do júri, né? As questões que vêm, porque é muito emblemático, né? Assim, o advogado, o aluno durante a faculdade se encanta muito pelo direito penal, pelo processo penal, né? Mas existe toda uma responsabilidade para chegar ao tribunal do júri. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Ô, Cíntia. Oi? Tem uma amiga que eu acho que está em Londres, que acabou de entrar, Silene. Olha! Tá chegando longe a live, viu, doutor Waldiner? Está em Londres. Olha, que beleza, um grande eu abraço acho que é Londres, porque agora ela mudou lá, é tudo perto, uma hora está em Paris, outra hora está em Portugal, e só fica postando. Mandar as coisas, vou mandar o endereço de casa, ver se chega alguma coisa aqui, viu? Mas, ó, não chega! Não chega, viu, Cíntia? Não vai. Tá todo mundo apertado, viu? Vamos lá, doutor. Vamos lá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso com a gente, então. Ô, Cíntia, eu realmente sempre gostei de estudar o Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri, para mim, foi realmente o que está no livro, é uma realidade. Porque é uma vida no Tribunal do Júri. Eu não fiz outra coisa a não ser focado no Tribunal do Júri, observar o que deu certo e o que deu errado. Bom, o que deu errado foi que quando eu saí da roça e vim para Campinas, não tinha qualificação, então fui ser servente de pedreiro. Estava trabalhando próximo ao Tribunal do Júri, ou seja, ao fórum, e o pessoal comentaram, eles faziam o quê? Uns 20 dias, 20 e poucos dias, e o pessoal passaram a comentar, olha, vai ter um júri dia tal, assim, vai ter um júri, o que é isso? É um homem que matou uma mulher, Aí o que aconteceu? Eu queria saber o que é esse tal de júri. Mas para que eu soubesse o que é esse tal de júri, eu tinha que sair do serviço, ou seja, deixar o serviço, mas não tinha como deixar o serviço. E outra, não tinha dinheiro para nada, morava na casa de terceiros, tal. O que aconteceu? De repente, acho que foi displicência lá do martelo, sei lá, bateu no dedo e cortou o dedo, cortei a mão. Aí me levaram, com cuidados, me levaram para o hospital. Lá no hospital, eu tive que ir para casa, por serviço não podia, porque estava enfaixado e tal. Eu fui para o Tribunal do Júri. Eu não voltei mais para receber esses 20 dias de trabalho. Dali para frente, eu quis saber como seria para chegar a um Tribunal do Júri. Eu tinha só o primário. Eu comecei a estudar, voltei a estudar, fiz ginásio, fiz colegial e fiz a faculdade. Só que daí para frente eu comecei a frequentar o Tribunal do Júri. Comecei a observar como o pessoal trabalhava e aquilo me cabia em admirações. Aquele pessoal andar de preto para lá para cá, aquelas rouponas bonitas para lá, um fala, outro fala. Eu não entendia nada, não entendia bolufas daquilo. Então, isto me motivou muito. Então, eu quis ser uma daquelas pessoas, não importava se era o advogado, se era o juiz, se era o promotor.
E me contentei em ser advogado do Tribunal do Júri, cheguei até o Tribunal do Júri, e posso te dizer também que, numa ocasião, eu queria vestir aquela roupa preta. Fazer o Tribunal do Júri eu não sabia, não sei se eu iria sair bem ou não. Eu queria me vestir igual a eles. Bom, aí, em um dos tribunais do júri, vestido com aquela roupa preta, olha o que me acontece. As duas oficiais de justiça chegaram, porque o juiz estava sem aquela roupa preta e o promotor também. E elas chegaram para mim e falaram assim, olha, doutor, eu acho que se fosse, as duas, eu acho que se eu fosse o senhor, eu tiraria essa roupa que o senhor está vestida. Porque o senhor está sendo antipatizado, o senhor está ganhando uma antipatia dos jurados. Eu falei, não acredito. Não acredito. Doutor, falou bem assim, de pertinho e tal. E os jurados observando, viu? E nisso o promotor já estava fazendo a sustentação oral dele. E o que aconteceu? E o promotor, muito bem, saliente, falava. O que aconteceu? As duas senhoras saíram um pouco de perto de mim. Não sei o que aconteceu, Cíntia. Viu, Paulo? Eu não sei o que aconteceu. Eu pisei na barra da beca e tomei um tombo. Meu Deus. Gente, vocês dão risada. Não é para dar risada, gente. É que eu tô imaginando. É triste. Que desespero. Eu ia ficar desesperada. Então, percebeu? O desespero. Aí eu tirei a beca. Voltei o paletó. Eu imagino. E aquela que lhe avisou, né? Ela tem uma boca, hein? Uma coisa é certa. O promotor não veio me ajudar a levantar, não. Aí o senhor está querendo ter piedade do outro lado, não vai ter. Quem veio me ajudar foram as duas que pediram para que eu tirasse a roupa. Eu não posso dizer que eu tenho dor. Eu não posso dizer que eu tenho dor de coluna até hoje por causa desse tombo, tá? Mas são coisas que acontecem. Meu, encaixando uma pergunta aqui da Rebeca, já nesse tema, gostaria de saber, isso é para o senhor, não é comigo não, tá? Gostaria de saber com quantos anos o doutor se formou. A Rebeca, Paulo, a Rebeca é uma aluna minha, doutor Valdinei, está acompanhando a gente e ela está perguntando aí com quantos anos o senhor se formou em Direito. Acho que ela ficou tocada até pela história, né? Que o senhor falou que teve que fazer toda uma batalha, né, para se formar. Então, com quantos anos o senhor se formou na Faculdade de Direito? E qual faculdade que ela estuda? Na FAM, Faculdade de Americana. De Americana? Fala para ela que eu tô bravo com ela. Muito bravo com ela. Que pergunta é essa, né, Rebeca? Ué, acontece o seguinte, que nesta faculdade, depois de um tribunal de um júri que eu fiz aí Americana, eu fui fazer uma palestra a pedido dos colegas. Por que eu tô bravo com ela? Porque ela não foi assistir minha palestra. Ela é aluna nova, por isso. Chegou agora. Não é culpa minha, eu sou velho. Olha o que eu vou falar para a Rebeca. Eu fiz essa palestra aí em Americana para os alunos e, num determinado momento, eu orientando os alunos como deveria subir os honorários, como o advogado deveria conversar com o cliente para que pudesse saber como que os honorários poderia ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, ou acertar os honorários, eu dei essa orientação para os alunos, né, no meio da palestra. Aí uma pessoa lá no fundo levantou a mão. Pessoal, ele fez isso aí comigo, viu?
Olha, tá vendo? Ó, já tem outros alunos falando aqui, professora, convida ele para voltar. Já vai estar convidadíssimo, mas de repente... Muito obrigado. A mão, hein? Não terminou aí. Não terminou aí. Olha o que aconteceu. Essa história, onde foi parar? Passou-se alguns anos, não sei se 4, 5, 6 anos, deste fato, um rapaz embriagado, lá em Minas, lá no Triângulo Mineiro, eu estava numa cidade minha lá no Triângulo, e ele foi preso pela Polícia Militar porque estava embriagado, dirigindo embriagado, e foi levado para Uberaba. Aí os policiais brigaram comigo, eu não sei por que polícia e policial e promotor briga com o doutor Valdiner, não sei por qual razão. Também não sei. Mas aí eu fui atrás deles até a delegacia, que era num distrito, e desse distrito eu fui para a cidade, com eles na frente, eu fui acompanhando. Aí os policiais foram até o plantão, e chegou lá no plantão, conversaram com o delegado, botaram o rapazinho lá no chilindró. Bom, e eu fiquei esperando 20 minutos, 1 hora, e os PM sorriam até aqui. Ou seja, tinha conversado com o delegado, e o rapaz ia ficar preso e eu ia dançar, né? Tá bom. Passou 1 hora, nada. Quase 2 horas, nada. Daí a pouco, me sai um senhor novinho, baixinho, assim, estatura mediana, baixo, né? Novinho, engravatado, paletó. O que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor está fazendo na minha delegacia? Olhei para o lado. Comigo? Comigo? Ele achou que era xerife. O senhor é delegado? Falou, sou assim, o que o senhor está fazendo na minha delegacia? Falei, mas o senhor não deixou nem eu falar? Eu estou aqui esperando o senhor. Mas o senhor não vai falar nada. O senhor não lembra de mim? O senhor não me conhece? Falei, doutor, o senhor me desculpa, mas não. Não conheço. Ele falou, o senhor conhece sim. O senhor lembra quando o senhor deu uma palestra para a faculdade Americana? Eu falei, eu lembro, mas não lembro do senhor. Mas o senhor vai lembrar. O senhor vai lembrar porque não sou eu que levantei a mão, mas o senhor tinha orientado os alunos e um estudante, lá, um colega meu, levantou a mão, que foi a júri com o senhor e disse que o senhor... Olha só, aonde estava o delegado desta palestra? Olha aí. Olha que, tá vendo? Que maravilha. Que maravilha. Ah, nossos alunos é a semente do bem plantada, né? Sim. Você entendeu? Então, é este exemplo que eu quero dar a todos os alunos, e ter de todos os alunos. Você entendeu? Agora, responder a nossa colega, a estudante, a Rebeca, eu me formei um pouco velho. Eu comecei a minha faculdade sem dinheiro, sem lenço, sem documento, com 24 anos. Neste período, como eu não tinha dinheiro, e tinha um tal de festa-baile do Aguinaldo Raiol em São Paulo, eu servi... Acho que isso eu não posso contar, né? Eu não estou ouvindo. Olha! Eu não estou ouvindo. Não estou nem ouvindo. Ninguém está ouvindo, né, gente? Não pode contar? Pode, né? Ninguém está ouvindo, não. Está só gravado no Instagram. Olha por onde eu passei. Então, a minha mãe espantava elas na porta. Eu não tinha telefone, então ia lá na porta da minha casa. Para que eu fosse como dama de companhia para São Paulo. Então elas iam lá na porta da minha casa e minha mãe as espantava. Eu falava, mãe, não pode, é daí que sai o dinheirinho que vai lá pagar a faculdade. Ou
Cíntia, Paulo, acho que vocês me deixaram muito à vontade para contar a minha trajetória de júri. É isso aí. Você entendeu? Então, eu acho o seguinte, estes alunos, nossos alunos, o que eu peço é muita dedicação, estuda sim, muita dedicação. Eu tenho uma tristeza, porque quando eu dei aula na faculdade, as turmas que eu peguei não tiveram interesse de estudar. Aí eu deixei de dar aula na faculdade para dar palestras. Inclusive, disseram, olha, o professor Valdiner é um péssimo professor. Olha o que eu estou dizendo aqui, em público, em rede. É um péssimo professor. Não tem didática nenhuma. Falei, tudo bem, meu diretor, não tenho didática, mas eu acho que o senhor está equivocado. O senhor devia fazer com que os seus alunos valorizassem a sua faculdade. Abre esta pasta. Tem um envelope aí dentro que eu não abri, estava lacrado. Eu não vou fazer. Eu quero que o senhor faça isso. O senhor me acusou, eu quero que o senhor faça isso. Ele abriu e leu a carta. A carta era do presidente de São Paulo, da OAB, do Durso, na época, que me elogiando que a subseção do qual eu fui fazer a palestra mandou carta para ele, para a OAB de São Paulo, agradecendo a palestra que eu fiz. Ou seja, então ficou ruim para aquela instituição, aquela circunstância. Aí eu desisti de dar aula, infelizmente eu optei por fazer palestra para levar aos colegas desta forma e também com relação ao meu livro, ao grupo de membros que eu tenho agora na internet. Terça-feira eu fiz a aula inaugural de 1h20. Ontem eu fiz a segunda aula com uma hora falando sobre a denúncia. Só que eu falo da forma, da ótica da defesa, não da ótica... Cíntia, me perdoe, Cíntia, mas da forma que o professor ensina a teoria e as normas legais. O senhor traz a prática. Na verdade, eu quero... Oi? O senhor traz a prática sim. que efetivamente o advogado precisa ter para lidar com essa área do direito, né? O pessoal vai encontrar este material meu no meu site Júri Valdiner, Advocacia Criminal na Prática. Então, está lá, Advocacia Criminal na Prática, eles vão encontrar este material meu. O que eu tenho dentro desse grupo fechado? Eu pedi para que colocasse todas as minhas as possíveis palestras gravadas, orientações todas gravadas e publicadas, separadas das novas aulas, ou seja, são materiais didáticos bem delineados para que possa ser encontrados, pesquisados, estudados. E eu acho que o pessoal vai sim ter um material ali que vai ajudá-los. Por quê? Porque eu não me preocupo com a teoria e com a norma legal. Por quê? Eu preocupo sim com a norma legal, dentro da norma legal, óbvio, não vou infringi-la, mas não vou também dar as minhas aulas no sentido de orientar, explicar o que é um artigo 121, por que feminicídio, mas explico sim o que é o artigo 121 e o que é o feminicídio dentro da ótica prática. Dentro da ótica da defesa e da acusação. Perfeito. Você entendeu? Sim. E se alguém quiser, por exemplo, se basear naquilo que o doutor Valdiner tem para fazer concurso, nem compra não precisa comprar o meu curso.
assinar este grupo, ser lá nosso seguidor, porque, veja você, não serve tanto para você fazer concursos, Sim. mas sim, serve para você fazer audiência, fazer audiências, serve para você fazer audiência civil, trabalhista, porque é a base, né? O Tribunal do Júri, quem faz júri faz outras audiências, Nossa. todas, qualquer outra audiência, porque vai ter a tranquilidade de estar de frente ao juiz e ao Ministério Público, Aliás, e ter a tranquilidade de saber o que vai fazer. aliás, essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, dentro dessa ótica prática, que eu acho sempre muito importante para os nossos alunos e para os nossos colegas, né? Eu consigo aplicar algumas técnicas de persuasão, técnicas de oratória adequadas do júri na prática civil, por exemplo, nas demandas das famílias. Como que o senhor vê isso? A gente consegue fazer esse encaixe dessas técnicas todas de prender a atenção, de bem falar com o magistrado, com as próprias partes, essas que parecem tão afetas ao Tribunal do Júri, mas eu consigo levar para o cível também, doutor Valdiner? Só encaixando a pergunta da doutora Cíntia, doutor Valdiner, se me permite, como fazer esse link que ela falou nas alegações finais orais? Sim, sim. Veja você, dá para fazer, são duas perguntas que requerem aí duas respostas distintas. Com relação, vou começar pela última, Cíntia, para fazer nas alegações finais orais. Veja você, eu sou, Paulo, sempre fui adepto a ser antiprovas. Perfeito. As minhas alegações, as minhas defesas, elas são calcadas em cima da acusação. A acusação, ela traz provas de acusação, correto? Perfeito. São provas cuja a natureza vem da verdade processual para condenar, então são provas incriminadoras. E são provas cuja a verdade processual, ela torna-se verdade acusatória, que destina-se a condenar. E não vamos nos esquecer que estas provas, elas têm um caminho, elas têm um objetivo além de acusar, de defender. Mas defender quem? O Estado, a sociedade, a vítima. Perfeito. E se ela é também parte de prova de defesa, por que ela não me interessa? Percebeu? Sim. Então, utilizo das alegações, das provas incriminadoras para fazer as minhas teses de defesa. Então, tomando-se cuidado com relação às alegações, e seja orais ou escritas, não argumentar prova incriminadora, desclassificando-a, dizendo ela não serve por isso, mas o réu não matou a vítima assim, como diz o promotor. Mas ele matou assim. Adiantou alguma coisa? Ou seja, ele acabou confessando que o réu matou. Não matou da forma que o promotor disse, mas ele disse que matou do jeito que a defesa disse que matou. Ou seja, aí o juiz vai lá na fonte e busca a fonte. Na fonte sempre é prejuízo para a defesa, se ele tiver dúvidas. Então tem que tomar muito cuidado com relação ao fazer estas alegações, seja orais ou escritas, para que lá no final, lá no Tribunal do Júri, não lhe traga prejuízo, não seja contraditória a tese que você vai sustentar lá. Cíntia, eu esqueci a sua pergunta. Olha como eu estou velho.
Não, deixa eu aproveitar, então, eu até refaço. Queria registrar aqui a presença do Dr. Hélio Pinheiro, também está conosco, e a minha querida amiga Letícia Catani, que é vice-diretora da ESA São Paulo. É uma honra recebê-la aqui, Letícia. Doutor, eu perguntei, na verdade, eu fiquei tão aqui fascinada falando das alegações, né? Mas se essas técnicas, até mais da oratória mesmo, de posicionamentos que nós temos, que vimos no júri, eu consigo levar isso possível? O senhor falou que lá do material dá para extrair, mesmo quem vai para a área civil, né? Conseguir levar esse formato da persuasão, da oratória. Eu consigo fazer isso no processo civil? O senhor acha que tem alguma dica, né? Que o senhor utiliza nas defesas criminais, mas que não, é possível que o advogado civilista também faça uso delas. Sim, é fundamental. Veja você, eu tenho pouca experiência na área civil, trabalhista e etc. Mas o pouco que lá atuei, já deu para caracterizar o seguinte: quando eu estive lá, o juiz já disse assim: doutor, o senhor não tem experiência nessa área aqui, né? O senhor é criminalista, né? Sabe por quê? Porque isso impõe. Você, criminalista, impõe uma situação. Mas impõe uma situação que você tem convicção dela. Você tem que buscar esta convicção nos autos. Busca esta convicção no conjunto probatório. Perfeito. Se você está do lado mais frágil, busca aonde tem do lado mais forte o que fragiliza. Tenha a sensibilidade de buscar a essência que vai lhe fazer com que você possa reverter esta adversidade. E aí impõe ela com veemência. A veemência não significa brigar. Sim, não. Eu não brigo com ninguém, não brigo com promotor. Vocês nunca ouviram falar se o doutor Valdiner brigou com o promotor? Eles sim brigam comigo. Mas se eles brigam comigo, eu tenho que devolver. Uhum. Mas a técnica Percebeu? que o senhor utiliza, né, doutor Valdiner, fazendo um paralelo que o doutor falou, nessa vivência da área criminal, do júri, o que o senhor entende que ficou perdido nesse novo formato de júri que alguns juízes estão tentando fazer, o júri híbrido? Promotores e juízes, os advogados e réus no lugar, e como que o senhor vai tá vendo essa possibilidade aí que eles estão querendo enfiar a goela abaixo da advocacia? Até, doutor, se o senhor me permite, era a minha segunda pergunta. Eu falei que eu tinha duas perguntas nessa questão civil. Paulo, estamos com uma transmissão boa aqui de pensamento. Mas era Sintonia! justamente perguntar para alguém que tem tanta experiência, essas pessoas que nós temos que ouvir, sobre esse novo mundo da advocacia, aliás, do direito em geral, e como a gente pode pensar em falar em júri, tribunal do júri virtual, né? Híbrido ou não, nós estamos imaginando um romper aí de paradigmas muito grande, né? De toda aquela liturgia, toda aquela o excesso de regras para o júri. E hoje nós temos um mundo totalmente digital. O tribunal do júri, como vai ser atingido por isso na sua experiência? O que o senhor acha? Essa resposta eu vou dar numa nova live, porque eu sou novo, eu não tenho essa experiência. Não, eu digo, mas como o senhor vê isso? É possível, né? Dentro do seu conhecimento... Sim, por isso que eu estou dizendo, eu vou dar numa próxima live. Tá, vamos! Tá bom. Já vai ficar marcado, hein? Já fica. Frustra-se ou não, duas coisas vai acontecer aí. Ou eu não tenho conhecimento, vou buscar, ou eu não quero falar. Como é que fica? O senhor é o convidado. O senhor eu disse que o senhor estava à vontade. Tá bom, então eu vou falar, né? Então, vou deixar para a próxima. Acontece o seguinte, numa ocasião recente, me parece que foi o ano passado, eu participei de uma live com uns colegas, do qual um colega foi indelicado e me xingou.
mas xingou, assim, descaradamente. Eu desliguei. Eu falei, eu não tenho por que ficar ouvindo isso, sabe? Mas, tudo bem, o problema é dele. Por que que... Eu acho, Cíntia, Paulo, eu sou fora, eu acho que, como diz o Blander, eu sou um pouquinho fora da órbita, sei lá. Né? Eu pergunto para vocês, qual a visão de diferença dessa hibridade? Por que não fazer desde que o juiz, promotor e jurados e advogado estejam juntos? Certo? Isso não pode estar cada um no lugar, não tem jeito. Mas veja o que acontece. Se o acusado estiver preso, isso é minha opinião, minha posição, sim, preso, e ele for interrogado, ele tem o direito de ficar em silêncio. Qual é o prejuízo dele ali presente, se ficar em silêncio, para os jurados? Qual é o prejuízo para o júri? E se ele ficar longe, qual é o prejuízo? Um outro detalhe. Se a própria Constituição, o acusado não tem a obrigação de comparecer, ele tem o direito facultado de não comparecer ao tribunal do júri, e ele pode ser julgado sem a sua presença, qual é a diferença? Porque isso já vem, isso não se trata mais, não se trata desta hibridade, desta nova situação. Isso já veio. Eu já fiz N tribunais de júris sem a presença do réu. Aliás, aí em Sumaré, Paulo, eu já fiz vários tribunais de júris num dia só, com aquele juiz, com aquela promotora, e fizemos vários tribunais de júri num dia só. Sem réu, lógico, uns foram condenados, outros foram absolvidos. Mas nem por isso deixou de fazer justiça. E ninguém reclamou. Percebeu? Percebo. Então foi feito um trabalho bem feito. E agora, com esta situação nova, vamos dizer assim, eu fiz um tribunal do júri onde o réu estava preso. O Estado tem a obrigação de trazê-lo. Perfeito. Estava preso. Tá, não trouxe. Ele tinha 2 júris, eu era advogado em 2 júris dele. 2 júris distintos. Neste primeiro júri ele não compareceu, porque o Estado não o trouxe. Tá. E aí a família disse, olha, ele disse para falar para o senhor que se o senhor fizer o júri, ele vai te matar, porque ele quer estar presente. Se ele for condenado, ele vai te matar. E daí? E aí? O irmão dele garantiu que ele não me mataria. Falei, ótimo. Você não vai ficar comigo para ele matar você e... Né? Olha que situação. Tá, mas se eu não fizesse o júri, ele iria ficar preso daqui para frente, do dia do júri para frente, por culpa da defesa. E não mais por culpa do Estado. Entendi. E aí? Faço ou não faço o júri? Morro ou não morro? Bom, eu fiz o júri. Boa. Foi absolvido. Em seguida, menos de 2 meses, foi feito um novo júri dele, ou seja, um outro júri dele. Nesse ele foi absolvido. No outro, ele compareceu, foi condenado. Falou o que não devia. Foi condenado. Era bom. Ou seja, a presença dele era maléfica para o tribunal do júri, para o júri em si. Percebeu? Então, eu questiono esta situação. O que interessa, já que anteriormente não se tinha necessidade da presença do acusado, para que agora vamos brigar que ele não esteja presente?
Sim, correto? correto. Ah, mas e as testemunhas? Isso é interessante. Ou seja, lembra quando eu disse que eu sou advogado, um advogado antiprovas? Perfeito. Se não tem prova no processo, tem que absolver. Sim. Por que que eu tenho que produzir prova ou contribuir para que o Estado produza a prova, para que seja legalizada e os jurados observá-las? Se a testemunha mente na audiência virtual, ela vai mentir ali. De qualquer forma, ela vai mentir. Vai influenciar. Doutor, Agora, entre uma testemunha chorar lá fora e não chorar aqui, vai sensibilizar mais ou menos os jurados. entendi. Então, qual é a vantagem da legalidade da presença? Entendi. Percebeu? Uhum. Doutor, Eu tenho uma situação ocorrida, inclusive, também em Sumaré, em que ouvimos as testemunhas de acusação. As testemunhas de acusação presenciais praticamente absolveu o réu. As 5 testemunhas de defesa, eu ouvi 4 e disse para o rapaz, olha, eu não quero ouvir a quinta. Não, doutor, mas eu quero. Eu não quero ouvir a quinta. Sabe o que a quinta falou? Depois que ele deixou a igreja, ficou depois 40 dias fora da igreja, ele matou a pessoa tal, e quis voltar para a igreja com uma morte nas costas. Eu não aceitei ele mais. Testemunho de defesa. Nossa, Conclusão. Saiu condenado. Negativa, né? Percebeu? Então são coisas que o advogado tem que ter a visão. Sim. Uma coisa é você assumir a responsabilidade de defesa. A outra é você assumir a responsabilidade, ou seja, não assumir a responsabilidade que você possa evitá-la. Uma coisa é você ter autonomia, você assumir a responsabilidade da sua defesa. A outra é você não assumir a responsabilidade que você possa evitar. entendi. Então, eu acredito que isso também seja um bom parâmetro para nós que estamos estudando. Doutor, talvez, doutora Respondi Cíntia, a sua pergunta, Cíntia? Sim. Sim. doutora Cíntia, doutor Valdiner, poderia até ser um tema para um outro evento, mas o senhor fica à vontade. Como que o senhor verifica o poder da mídia e sua influência no direito penal? Esses mais de 700 júris que o doutor já realizou, aquele crime que foi para a mídia, como que o advogado, como o senhor enfrentou esses júris, onde a mídia estava ali semanalmente martelando, influenciando, e a defesa começa a olhar dentro do processo, não tem muita coisa que a acusação possa sustentar, a não ser aquelas manchetes de jornais, reportagens de televisão, hoje as mídias sociais. Até onde o senhor vê o impacto da mídia no direito penal, especialmente no júri? Eu vejo da seguinte forma, doutor Paulo. Ô, Cíntia, corta o microfone dele. Pode fazer perguntas difíceis, pô. Não, na verdade, ele quer fazer outras lives e fica aqui criando novos temas para que o senhor volte. Bom, entendi, tá certo. Esse tema tá certo. É importante, porque eu acho que o profissional do direito, principalmente o criminalista, hoje tem que saber lidar muito bem com essa situação para que ele próprio não se influencie pela mídia e não queira a mídia pela mídia, mas mantenha o seu profissionalismo e sua conduta com o seu cliente. Né? Não sei se eu estou errada, mas isso dá realmente uma live só desse tema. Porque a gente vai ter algumas questões da mídia
que vão influenciar, sim, mas outras talvez, né, dentro de um contexto de seriedade do trabalho, efetivamente possa passar aí e haver até uma reversão da ideia, né, doutor Valdineri? Acho que o doutor Paulo fala de alguns casos em que a pessoa fala, esse réu aí já está pré-julgado, já foi para o júri julgado, né? A mídia já o condenou e nós vemos às vezes o resultado, não, foi absolvido, ou até foi condenado, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, Suzane Richthofen, 4-3. Ela quase foi absolvida. Existia a possibilidade de uma absolvição, mas não foi mídia. Ali existia um trabalho hercúleo, né? Nesse caso da acusação. Mas quantas vezes a gente vê a mídia em cima de uma questão, né, dessa natureza e o advogado sai vitorioso na sua tese defensiva e sai absolvido? E aí a sociedade, ai, que absurdo, né? Mas então acho que vai muito do trabalho do profissional, né, doutor Valdineri? Ô, Paulo, o que restou para mim te responder agora? Rapaz. Não, eu fiz uma eu tô falando que elas, elas dominam o mundo. Aí vai fazer o quê? A gente tenta jogar a bola, ela não sabe brincar. Essa mulher não sabe brincar. Não, essa é a minha opinião. Ela quer acabar com a live, ela já interrompe tudo. Eu sou civilista. Tá certo. Mas a doutora Cíntia foi brilhante. Paulo, é o seguinte, eu entendo o seguinte. Lembra da ocasião daquele homicídio dos Nardones? Lembro. Naquela ocasião, eu fiz uma palestra sobre o Tribunal do Júri no Salão Nobre da OAB. E no curso da palestra eu fui questionado como que eu via exatamente esta pergunta com relação à mídia e acrescentando algo a mais com relação à mídia e à perícia, luminol, as próximas, estas tecnologias. Não é só luminol, câmeras, celular, enfim, este aparato total, isto não prejudica a defesa, torna-se a defesa mais vulnerável, ou seja, indefensável. E como vocês me perguntaram, como é que fica hoje as defesas, com as defesas que quando eu comecei não tinha este aparato tecnológico, estas situações todas. Eu disse, eu agradeço muito a Deus pela minha cabeça, ou seja, a inteligência, a influência que nos colocam. Eu disse o seguinte, enquanto, em todas as circunstâncias, enquanto for o humano, o ser humano, que estiver por trás desta tecnologia, enquanto for o ser humano que estiver por trás de todo este aparato em que vai trazer esta dificuldade, seja ela mídia ou perícias, eles vão estar em termos de igualdade conosco, defensores. Sim. Não sei se te respondi, mas é este o meu ver, porque se eles têm e evoluíram, eles evoluíram. Claro. Mas lembra um detalhezinho que eu disse na nossa live? Que eu não imaginei que eu fosse voltar nele? Lembra que eu disse que eu utilizo das provas incriminadoras, que são defensivas, para produzir a tese de defesa? Sim. Perfeito. Perfeito. Percebeu? E aí o promotor fica com raiva, o Estado fica com raiva, às vezes o juiz, que é parcialista, fica com raiva. Nossa. Por quê? Porque ele não espera que você vá utilizar disto para destruir o que ele produziu. Aliás,
Quero aqui lembrar um nome muito saudoso, uma pessoa que foi espetacular na minha carreira também, como Blunder, Dr. José Marcos Silva. Lembra dele? Lembro. Ele está no tribunal? Eu não gosto dele, sabe por quê? Porque foi ele que colocou lá o rapaz lá sentado lá na minha... para dar injeção em mim, enfermeiro. Pô! Doutor Marcos está no tribunal, doutor? Oi? Ele está no tribunal? Hã? Faleceu. Ah, não. Não conheci. Ele faleceu. Eu também não. Deixou saudade, hein? Não as outras áreas. Eu gostava de fazer audiência com ele. Ele disse o seguinte, ele dizia sempre na ocasião, ele dizia, eu determino aos cartorários que processo do Waldner redobre a observância para que não deixa aresta de nulidade, arestas de dúvidas. Mas não adiantava, o desgraçado achava e me derrubava lá no plenário. E isso ele falou, eu tive a honra, enquanto vivo, ou seja, em um dos aniversários dele, ele me convidou e eu fui no aniversário dele lá em Ribeirão Preto. E ele disse isso para o presidente do Tribunal de Justiça que estava no aniversário dele, o desembargador. Não vou aqui lembrar o nome do desembargador, mas disse isso na frente do desembargador e falou, olha, se eu um dia fizer um homicídio, quem vai me defender vai ser esse advogado aqui. Porque eu estou cansado de pedir aos meus cartorários que observe, que não deixa ele achar dúvidas, achar brechas, mas não adianta. Ou seja, aqui eu estou revelando a vocês por que eu acho essas brechas. E aí, vocês me perguntaram com relação às outras áreas. Vale estas observações para as outras áreas. Você entendeu? Uhum. Entendi. Não tenha dúvida. Doutor, a gente está caminhando aqui para o nosso... Mais de 1 hora já estamos aqui com essa live maravilhosa. Mas eu não falei nada que precisava. A gente nem viu passar. Eu já anotei uns 3 temas aqui de live nova. Então, assim, já vou... Cíntia! Um convite aqui para o senhor voltar. Eu não... Aqui, ó. Ó. Tá aqui o que eu tinha que falar. Não falei nada. Tempo, né? E eu ainda... Vocês vão deixar? Né? São casos práticos, sabe? Que prende, né? A atenção, instiga a curiosidade em saber. Sua trajetória é magnífica, né? Tem tantos casos práticos aqui no dia a dia, na nossa comarca. É um prazer ouvi-lo, não tenha dúvida, doutor Waldner. É uma experiência que nos enriquece. No dia a dia, muitos exemplos que eu tive Ainda bem que cortou o que estava falando, viu, Travou Então, ainda bem que travou, viu? Estava elogiando demais. Estou recebendo uma ligação direto aqui, aí você tem que travar. Doutor, fica à vontade. Eu de verdade, eu fico muito feliz e honrada de tê-lo recebido aqui nessa noite, porque eu conheci o doutor Waldner quando eu era colaboradora na UAB, né? Verdade. Uns dias atrás, né? Ela era criança. E ele era assim uma inspiração como o Dr. Blunder, como o Dr. Ademar Carlos Rosa, com quem eu tive o prazer de estagiar, e foi ele que me deu a primeira oportunidade de vestir a toga e ir para um júri, né? E me advertiu, ó, você é estagiária, você não pode falar nada ainda. Eu falei para ele, mas eu posso escrever? Posso falar? Pode. Você falou um nome aí. O Ademar Carlos Rosa, eu não sei se vocês sabem, mas ele iniciou a carreira no júri conosco, né? E ele queria falar.
Eu falei, tudo bem, Demar, você vai falar e tem que falar mesmo. Ele começou a falar, secou a boca. Travou. Não falava. Aí o promotor caiu de pau em cima dele e ele não saía a voz, secou a boca, de tão nervoso. Nervoso. Percebeu? É. Aí o que aconteceu? Quando eu percebi, ele virou para mim e fez um gesto, eu imaginei Fala, que você. teria secado a boca e não estava saindo voz. É. Aí eu bati de frente com o promotor. Aí o promotor disse o seguinte: é o doutor Ademar que está fazendo a defesa. Ah, para que fala isso? Aí, Doutor, defesa é defesa, doutor. Chama defesa. Procuradores, né? Você entendeu? Então, olha, tive muitos bons, excepcionais momentos com o saudoso Ademar Carlos Rosa também. muito. Isso me deixa preocupado. Eu tive. Isso me deixa preocupado. Não Sabe fala por quê? Tem que falar. Ó, Zé Marcos Silva foi embora. Cara, Ademar Carlos Rosa foi embora. olha o Tô poder da chegando lá na palavra. bica. O poder da palavra. Eu tive o prazer de aprender com ele, né? Eu fiquei entre família e direito penal e eu aprendi muito com ele, né? E vocês sempre foram, assim, exemplos para mim, né? De quando eu era funcionária, depois aí eu parti para a faculdade. Eram pessoas que sempre nos incentivavam, como o doutor Hélio também, Pinheiro, e entre outros tantos advogados que eu admiro tanto e tenho prazer hoje de chamar de meus amigos, né? Nem colegas, né? Amigos que hoje trocamos figurinha. Doutora Mércia, Isabel, às vezes vão falar para mim, meu Deus, eu fui sua mestra e agora você está me ajudando. Menina, mas a vida é isso, é um ciclo de gratidão, né? E hoje, Mas essa é a maior gratidão para nós. Isso, e hoje recebê-lo aqui, colega, nesse projeto Cafezinho Jurídico, que tem esse intuito de levar conhecimento, de trazer os colegas para falarem da sua atuação, da sua área de trabalho, é um grande prazer, uma grande honra. Eu fico realmente muito feliz. Já anotei uns 3 temas aqui para a gente marcar outras lives aí, direcionando todos esses temas para que outras pessoas possam, né, ter o prazer aí de aprender com o senhor, e principalmente as pessoas que tenham esse viés do Tribunal do Júri, que eu admiro muito, possam carregar um pouquinho do seu aprendizado para a vida prática, para a vida da gente, né? Porque são coisas que aprendemos, que carregamos aí por muitos anos. Aquela funcionária, que é hoje advogada, professora, tinha um bebê para criar. Meu bebê já se formou em direito, já está fazendo psicanálise. A vida é um ciclo e eu só posso agradecer por todas as pessoas que passaram pela minha vida e me incentivaram. O senhor é uma delas, assim como o doutor Paulo, sempre acreditando no potencial da gente. E é uma honra hoje. As meninas me desculpem, mas foi uma honra estar aqui ao lado dessas 2 feras que eu admiro e respeito muito. Então, deixar um super abraço, um convite já para retornar e te agradecer imensamente pela doação do seu tempo e do seu conhecimento para nós aqui. E só Cíntia, só eu que agradeço ao Paulo, agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por dar-nos a inteligência, dar-nos a saúde, dar-nos a confiança, e também o maior valor são vocês, são os nossos seguidores, são as pessoas que acreditam em nós e que nós possamos deixar alguma coisa, e esta alguma coisa é por eles captadas e faz uma diferença no seu valor. Então, isso para mim é muito gratificante. Olha, quero agradecer o seu canal, quero agradecer o seu café. Está sem açúcar. Olha lá, tá vendo, Paulo? Na hora. Elas estão podendo. Presencial, né? Nós vamos fazer um presencial com bons cafés aí. Não deixa. Deixa eu consertar, não está sem açúcar, não. Está muito gostoso o bate-papo, está fantástico.
olha, realmente é uma alegria, entendeu? É uma satisfação, é uma felicidade, entendeu? Estou realmente muito contente em encontrar vocês. E uma pena que as duas doutoras, junto com o Paulo, não puderam estar conosco, mas não faltará oportunidade e com absoluta certeza que esta pandemia possa passar e nós possamos, quiçá, fazermos um grupo presencial. Por que não? Claro. Essa é a nossa É assim que nós... É para este caminho que nós estamos, para essa trilha que nós estamos caminhando. Sim. Doutor, eu só tenho que agradecer a oportunidade do Cafezinho Jurídico, numa sexta-feira, um presente antecipado aos Dias dos Pais, tê-lo conosco, revê-lo, essas histórias magníficas, ao nosso mestre, Dr. Blander, a filha, minha família, meu filho. Acredito que todas as pessoas que passaram aqui foram presentes que Deus me deu antecipadamente aos Dias dos Pais. Desejo ao Dr. Valdiner uma excepcional Dia dos Pais, todos que possam ter com muita saúde, né? Esse é o mais importante, que as famílias estejam bem, é o que eu posso desejar nessa antevéspera ao Dia dos Pais. Ô, Cíntia. Oi. Posso desejar ao Blander também um bom Dia dos Pais? Não só pode, como e se ele assistiu a nossa live inteira, será que eu consegui mudar ele um pouquinho Acabou de pensamento aqui, do valor que ele tinha para comigo, ter melhorado um pouquinho com relação à minha pessoa? Ele acabou de manifestar aqui, falou: meus parabéns ao Dr. Valdiner, aos brilhantes debatedores, ótima live. Estava com a gente aqui o tempo todo. Está aqui com a gente, acabou de falar, Dr. Valdiner. Ô Paulo, sabe que nós poderíamos fazer um brinde ao Blander? Quiçá um dia uma live com o Blander, nós e o Blander, vocês e o Blander, por que não? Maravilhoso. Hein? Que maravilha. Blander, ele já está convidado junto com sua filha, vai ser uma live linda, preparem que logo a gente vai divulgar, pai e filha juntos. Mas agora vamos fazer uma live desses monstros do júri juntos também. Tem história, hein? Só um detalhe. Ele acabou eu sou... doutor, ó, tá falando que você emocionou. Tá assistindo. O Brander é um Blander, né? Dr. Só tem um detalhe, eu sou fantástico. egoísta. Eu não vou ceder a minha cadeira para que você sente nela como você não cedeu a sua no dia que nós fizemos o Tribunal do Júri. Nós dois temos que sentar ao lado um do outro. Eu quero ficar nos bastidores assistindo. Muito obrigado, doutor. Vamos marcar essa live que vai ser épica. Maravilhosa. Obrigado a todos os amigos, amigas, advogados, advogadas, meus alunos que passaram por aqui. É para vocês que a gente faz essas lives, é pensando em vocês, é para tê-los conosco. E eu fico muito grata, né? Cada dia que a gente recebe vocês aqui é sempre muito, muito gratificante. Doutor Valdiner, uma boa noite de sexta-feira. Doutor Paulo também. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, né? Para as mães que são pais, para todas as famílias, né? Os lares sejam cada dia mais de afeto e respeito, como diz a querida Maria Brena Dias. Um abraço. Vida longa a todos. Até o nosso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos nossos colegas que tiveram a paciência, estiveram conosco até agora. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos vocês e a nós. Amém. Seja extensivo a todos essa bênção. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau. Forte. Tchau, pessoal. Tchau.